Graça e paz, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. No dia de hoje, eu estava falando com um amigo e a gente estava verbalizando a respeito de riquezas, prosperidade, dinheiro. E me veio algo que às vezes nós, como pastores, principalmente, precisamos esclarecer. Acho que dentro do aspecto com o que eu chamo de Bíblia aberta. A gente nos últimos dias, nesses últimos tempos, nós pastores passamos da função pastoral para muitas das vezes nós sermos tratados como gerentes de algumas questões. E por que eu falo isso? Porque muitas das vezes a gente precisa aconselhar pessoas que têm riquezas, que têm negócios. E é muito interessante o ponto de vista com que um empreendedor ele lida com o dinheiro. Então, muitas das vezes ele cai dentro do seu aspecto de vida de como gerir dinheiro. Por isso o tema dessa live hoje é Deus, eu e o dinheiro. Porque são três pessoas, o que nós chamamos de persona, ou seja, que são definidas na sua essência, cada um com sua personalidade. Então nós temos de um lado Deus, nós temos de um outro lado eu e nós temos do outro lado dinheiro. Por que eu estou colocando dinheiro como uma pessoa? Porque a Bíblia define o dinheiro como um senhor. E fora Jesus Cristo e o próprio Deus, nós não vemos nenhuma outra pessoa ou um outro agente sendo tratado como Senhor com um sufixo de grandeza. Entende? Por exemplo, quando o Senhor é escrito na Bíblia, ele é escrito com letra maiúscula. Por quê? Porque aquilo retrata a sua essência. Ele é Senhor. Ou seja, aquele que exerce domínio sobre alguém, sobre uma pessoa, sobre determinada situação. Então, a partir desse princípio, o dinheiro se torna senhor. Por quê? Porque ele nos governa. Pastor, eu não sou governado pelo dinheiro. Nós somos governados pelo dinheiro direta e indiretamente. Entende? Há uma correspondência, uma relação entre eu, Deus e o dinheiro. E por que tratar esse assunto biblicamente, não deveria ser difícil, ele deveria ser simples? Porque nós estamos lidando com pessoas que tiveram vários tipos de experiências com o dinheiro, ok? Então, há pessoas que entenderam que ser cristão é ausência do dinheiro. Então ele entende que ele é casado com a pobreza, com a miséria, com a falta, com a escassez. E ele não entende que a escassez ela é didática, mas ela não é uma permanência, ok? Então nós passamos por momentos de dificuldade sem a razão, sem o dinheiro? Sim. Nós passamos por momentos de dificuldade ao qual nós não temos como suprir? Sim. E por que é didático? Porque nós estamos falando de um princípio de dependência e um princípio de ganho. Então, a partir disso, como Deus enxerga a prosperidade? Primeiro porque prosperidade para Deus é a ausência da necessidade, independente do contexto. Então, como Deus vê a prosperidade? É Ele sendo responsável pela provisão diária do ser. E o que Deus enxerga como prosperidade? A vida. O contexto da sua agência de vida. Esse é o ponto de vista bíblico para a provisão. Porque se a gente for na Bíblia, e esse é o contexto que eu quero abordar com você, é que Jesus, tratando sobre o dinheiro, ele vai dizer de provisões como nós nunca ouvimos, como dificilmente nós lidamos com o dinheiro. Então, o que é agência? O que é livre para Deus fazer? Sabe? O que Deus vai falar sobre dinheiro? Bom, o primeiro princípio que nós precisamos entender é que
para Deus, o dinheiro, ele não governa, porque não é um princípio do céu. Ok? Então, Deus ele não é governado pelo dinheiro. Pastor, como é que você me prova isso? Porque o que rege a terra não rege o céu. Por exemplo, o ouro, que para nós tem um preço, tem uma estima, lá no céu, ele será para ser pisado. Então, o dinheiro não governa Deus. Deus usa o dinheiro para a finalidade do propósito, mas ele não é servo do dinheiro. Então, como Deus enxerga a prosperidade? Um fator de vida. Para Deus, prosperidade é vida. Pastor, como é que você me prova isso? E aí eu vou dizer aqui para você, de Jesus falando sobre essa questão. De Jesus falando sobre essa questão do dinheiro. E eu queria que você abrisse comigo em Mateus, capítulo de número 6, se não me falha a memória. Vamos abrir aqui no texto de Mateus, capítulo de número 6. E se no decorrer aqui do que nós vamos falando, tu tiver uma dúvida, lança aqui que a gente vai responder tentar responder dentro do meu princípio de entendimento, aquilo que pode servir como uma chave para virar algo dentro de você. Então, Jesus, ele tem um princípio. Então, em Mateus, capítulo de número 6, Jesus ele começa a dizer sobre a ansiedade. Ok? Jesus ele começa a falar sobre o princípio daquilo que nos deixa ansiosos. E o dinheiro nos governando nos torna ansiosos. Você vai ver que, por mais que você ganhe, por mais que você trabalhe, se você é escravo do dinheiro, se você serve ao dinheiro, se ele não serve a um propósito na sua vida, você se tornou alguém que é escravo dele. Jesus, no versículo 19 do capítulo 6, ele diz: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. O que ele está dizendo? Olha, o valor da terra, ele só serve para ser roubado. Então, Deus enxerga o dinheiro dizendo que na terra ele é necessário, mas ele não rege Deus. Então, nós estamos construindo um princípio de que Deus, eu e o dinheiro, ok? Como nós três funcionamos. Porque Deus é uma pessoa, eu sou uma pessoa, e a Bíblia declara que o dinheiro também é uma pessoa. Ele tem uma personalidade. E eu quero falar sobre algumas questões aqui. E ele começa a dizer, porque, olha o que ele diz no versículo 20. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. É interessante isso, porque ele está dizendo que aquilo que eu guardo de mais precioso é de fato aonde é o que me governa, quando ele está falando do coração. Ele está falando do centro das emoções. Se nós somos governados pelo dinheiro, Deus não tem espaço para nos governar. Por quê? Porque não há espaço para ele. Você pode ver, se você tem dinheiro, você é alegre. Se você tiver recurso para comprar aquilo que você quer, tu fica alegre, nada te abala. Mas se você olhar no extrato da conta e naquele momento tu não tem o valor para poder comer algo, você já fica debilitado. Você já perde o centro das suas emoções. Aquilo começa a ficar desgostoso. Você fala, meu Deus, Deus me abandonou. Eu não tenho recurso. Ou seja, se o princípio que rege o teu coração é o que também rege as suas emoções. É o que está no centro de tudo. Por isso, agora, Jesus está dizendo, cara, não ajunta tesouros na terra. O que ele está dizendo? Teu valor não pode estar focado nas coisas que são comuns para quem rege a terra. O teu valor precisa estar acima disso tudo. E você vai ver que nós somos governados a tal ponto. E olha só o que ele diz. Versículo 22, ele diz: e a candeia do corpo são os olhos, da sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. E não poder servir a Deus e a Mamon. O que ele está dizendo? Mamon aqui é o Deus que governa. Ele coloca o dinheiro como uma pessoa, Mamon.
Ok? Por que é a essa entrega? Pode ver, muitas das vezes você está cansado na semana, mas não é porque você se dedicou a Deus, você está cansado dos seus afazeres. Logo você precisa, se você serve a Mamon, você para de ser dependente de Deus. E você começa a colocar o seu trabalho árduo, o seu cansaço, como um princípio de que você precisa adquirir mais para poder ser feliz, para poder ter, para poder possuir. Então você começa a ser cansado das suas ocupações. E o que sobra para Deus sempre vai ser o pior. Sempre o que sobra para Deus vai ser sempre o seu pior. E por que isso? Por exemplo, você e eu, nós temos esse princípio. Por exemplo, por que eu digo Deus, eu e o dinheiro? Deus vê o dinheiro como vida. Deus vê a prosperidade como vida. Ok? Prosperidade é ausência da necessidade. Mas há um princípio que rege, a fartura. Então Deus pode me dar prosperidade e dizer para você, eu quero manter você todos os dias. Todos os dias eu quero pingar um pouco sobre a sua vida. Todos os dias eu quero ser a fonte do seu recurso. Deixa eu ser Deus e cuidar de você. Porém, há a fartura. O que é a fartura? A fartura é quando Deus, de maneira sobrenatural ou não, a partir do fruto do seu trabalho, ele começa a te dar muito para que você armazene. Ele diz, agora é responsabilidade tua gerir esse recurso. Então, nós temos a visão de Deus. Quando ele nos dá muito, ele está dizendo para você, a responsabilidade é toda sua. Você vai ver, eu já vi reportagens onde homens que ganharam muito dinheiro na Mega Sena ou em qualquer outra fonte de recurso, esses caras eles não souberam administrar o recurso que tinham. E de repente, quando eles estão no ápice, eles gastam com tudo. Ou seja, eles não sabem administrar aquilo que Deus deu a eles. Então, a partir do ponto de que nós respeitamos princípios, e é interessante que para Deus alguns princípios precisam ser respeitados. Qual é o primeiro princípio? Aquilo que você leva ao altar. Aquilo que você deixa no altar, como uma forma de agradecimento. Deus ele te dá 100%. Só que ele diz, cara, eu poderia ficar com 100% teu, mas me dá 90%. Fica com 90% e me dá 10%. É o que Deus fala para você. Por que o dízimo e a oferta, ela tem um problema? Eu quero dizer para você que ela tem um grande problema. O problema aqui não é Deus, porque ele vela pela sua palavra. Então há pessoas que elas subliminarmente levam até o altar. E o que elas querem dizer? Que a terra influencia na sua semente. Não. Tu pode estar na pior igreja do mundo, mas se o teu coração for achado em Deus, você começa a prosperar. Mas por que prosperar? Qual é a ideia da semente? A ideia da semente é um ato de gratidão. Deus sempre vai olhar o coração daquele que oferta, daquele que entrega o seu dízimo, daquele que faz alguma coisa com os seus recursos. E aí é o que eu quero primeiro entender. Para que serve o dízimo? O dízimo ele serve como uma proteção para as suas finanças. Ele serve como uma extensão da misericórdia, da graça dele, mas agora para proteger, a fim de que você não seja roubado pelo teu inimigo. A fim de que você não seja levado pelo seu inimigo. Então, Jesus no seu plano eterno, Deus no seu plano eterno, ele diz, eu preciso marcar essa casa. Qual é o princípio disso? Isso é físico, pastor? É espiritual. Porque nós estamos falando aqui de um princípio físico que rege um princípio espiritual. Ah, pastor, mas o que você está dizendo? Vamos lá, pelo princípio disso. Como é que eu quero mostrar essa proteção de Deus sobre a sua vida? Sobre aquilo que foi feito no deserto, sobre o povo de Israel, quando eles estavam saindo do deserto. Deus pega e diz para eles, matem o cordeiro, sacrifiquem, peguem uma oferta, dizimem, faz isso, entrega ela, pega o sangue, passa pelos umbrais, e a morte não chegará à sua tenda. O que ele estava dizendo? Um princípio físico que protege um princípio espiritual. Então, a partir disso, nós precisamos entender onde nós estamos semeando, onde nós estamos colocando. Não é a terra, é um princípio de que Deus diz, eu velo pela minha palavra. Deus, ele sempre vai velar pela sua palavra. Pastor, então onde eu estou errando? Se você não tira os seus dízimos e as suas ofertas, então dízimo protege. Mas o que frutifica? A tua oferta. Dízimo, tu já sabe o valor, mano. Mas Deus às vezes está nos pedindo ofertas. E o que tem mais valia para Deus? Dízimo e oferta.
a oferta, porque a oferta é uma chance de você ser ministrado por Deus sobre a entrega. Dificilmente nós vamos ver pessoas que entendem o princípio de oferta, porque elas não deixam que Deus os ministre. Então a fonte do recurso é Deus. Por que a fonte do recurso? Porque prosperidade para Deus, é como eu disse no início, é vida, é o que rege você. Por isso Jesus aqui no capítulo 6 está dizendo, não andeis, não ajunteis tesouro sobre a terra. E é interessante porque ele diz, é impossível servir a dois senhores. Pastor, como é que eu sirvo a dois senhores? Quando você começa a querer servir a Deus e só acha que só pode se chegar a ele se tiver dinheiro. E ele diz, não, eu não preciso do teu dinheiro. Você pode se chegar a mim porque é filho. E o filho tem livre acesso ao pai. Eu vou dizer uma experiência pessoal. Eu me recordo que por um tempo eu achei que eu só poderia ser quem eu era em Deus se eu ofertasse, se eu dizimasse. E ele diz, não, tu não precisa dessas coisas. Essas coisas não garantem a sua salvação. Então você não é salvo porque dizima. Você não é salvo porque oferta. Você é salvo pelo poder da palavra dele. Agora, há os princípios que ele pede que você respeite nessa comunhão. Primeiro, o ato de gratidão. Por que o ato de gratidão? A oferta e o dízimo, elas servem para um princípio material. Qual é o princípio material? Manter o lugar onde você adora. Alimentar pessoas a partir da vida da igreja. Esse seria o princípio correto daquilo que Deus entrega por intermédio do teu filho. Então você é. Pastor, então quer dizer que eu posso servir a Deus com os meus dízimos e ofertas? Sim. Como é que eu sou servo a partir disso? Porque você permite-se ser ministrado por Deus para que você entregue o teu recurso. Olha só, quando você entrega o teu recurso como forma de dízimo, a igreja se mantém aberta. Nós pagamos a luz, nós pagamos a água, nós pagamos o aluguel, nós podemos comprar cadeiras. E se alguém precisa de alimento, nós conseguimos suprir esse alimento. Então você, de maneira direta ou indireta, está servindo a Deus a partir dos teus dízimos e ofertas. Ah, pastor, mas a minha oferta, a tua oferta, ela vai servir a um princípio de honra, onde Deus vai olhar o teu coração e dizer, cara, por causa daquela oferta eu posso fazer a partir de você algo grande. Então a oferta, ela é uma semente que nasce, por isso Salomão diz, né, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias você acha. Ou seja, a semente, a minha oferta é essa semente. Pastor, como eu posso ofertar? Tu pode ofertar na vida de um irmão, tu pode ofertar na vida do cara que foi te entregar uma pizza. Você pode entregar, você pode ofertar na vida de pessoas. Pastor, o que eu posso ofertar? Qualquer coisa que vier ao teu coração. Pastor, eu senti de fazer um doce, eu senti de fazer um bolo. Oferte na vida de alguém. É um princípio de honra. Por quê? Porque essa manutenção, esse ministrar de Deus está dizendo, cara, tu é sensível para que eu possa falar com você. Então nós estamos tão presos que nós estamos servindo a dois senhores. Então nós nos ocupamos do tempo para poder servir mais, ter mais recursos. Mas esse recurso, ele acaba nos sendo outros, nós nos tornamos escravos. Porque olha só, quando você dedica mais tempo a um, você prejudica o outro lado. E geralmente tu sacrifica o teu lado espiritual. Porque você não sabe administrar aquilo que te entra. Olha só que interessante, a administração disso. A Bíblia diz que uma certa feita, quando eles estavam no deserto, Deus disse, é maná, provisão do céu, prosperidade. Prosperidade se vive, prosperidade não se administra. Pastor, como é que eu vivo e não administro? Prosperidade é aquilo que entra na quantia certa, na programação correta, Deus provê a você. E ele diz, esse é o meu recurso para você. E a partir disso, eu gerindo esse recurso, eu não tiro o tempo de Deus. Então, há essa prosperidade, mas há alguns que Deus dá riquezas. Talvez Deus te deu o teu comércio, talvez você seja alguém que tenha aí a tua fonte de renda, a partir de um princípio de que Deus te deu eu não sei como, mas eu abri um comércio. Eu tenho uma segunda fonte de renda. Deus te deu a capacidade intelectual. Isso também é prosperidade. Você tem uma capacidade cognitiva para poder fazer, para poder executar algo. Prosperidade de Deus. Deus te entrega isso e compartilha com você uma essência de criação. É Ele te provendo de recursos
Pastor, mas Deus não caiu dinheiro na minha conta, mas Ele te deu a oportunidade, a partir disso, gerar riqueza. Pastor, como eu faço isso? Quando você ouve a voz de Deus dizendo para você, faça um bolo, faça uma trufa, faça um caderninho, faça uma cadeira, não sei o que Deus deu de possibilidade para que você execute. É Deus te provendo, dizendo, eu te dei a habilidade de fazer isso. Essa inteligência, ela não vem de você, é a Deus expandindo você, dizendo, eu quero te fazer próspero. Então Ele dá a você discernimento. Mas a partir disso, o inimigo se aproveita das suas brechas e ele te diminui, dizendo que você não está fazendo. Isso aí não vai dar certo. Mas você tem ouvido mais ao inimigo do que a Deus. Você tem ouvido mais as vozes que te atrapalham do que a Deus. Então, para que você possa construir riqueza, para que você possa construir algo a partir dos princípios, respeite os princípios que Deus colocou. Porque quando você constrói em Deus, você está colocando nele a dependência daquilo que você está fazendo. A partir disso, Deus, por exemplo, te deu a inteligência, te dá recursos para que você, por exemplo, você nutre dentro do teu espírito um alto desejo de fazer uma faculdade. Talvez você não seja alguém que queira abrir o teu próprio negócio, mas você quer muito fazer uma faculdade para alavancar os teus ganhos, para que você possa ser alguém próspero, a partir da tua inteligência, daquilo que Deus te deu. Então faça a tua faculdade, porque é Deus dizendo, cara, eu quero te projetar, mas você que é muito mais preocupado com o processo. Por quê? Porque as pessoas elas estão acostumadas com o que sobra. Pastor, precisa sobrar dinheiro? Nem sempre. Por exemplo, Deus vai te prover recursos para que você faça a tua faculdade. Mas se você olhar a tua conta bancária, ela nunca vai dar. Ela nunca vai ser. O que Deus está dizendo? Confia em mim, eu vou te prover da faculdade. Senhor, eu vou dar o meu primeiro passo, eu vou fazer o vestibular, eu vou passar naquela faculdade, como é que o Senhor quer me honrar? Talvez você não tinha capacidade sozinho, mas Ele vai te fazer passar com uma bolsa de 50%. O que Ele está dizendo? Eu provi metade disso, e Ele vai fazer a partir de você. Mas você é tão assim que tu ouve somente as vozes do teu inimigo, dizendo para você que você não é capaz. Isso é prosperidade. É Deus te provendo até que Ele possa te dar a fartura de Deus. Então, pastor, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que às vezes você está servindo a dois senhores, você está servindo a Deus e ouvindo Mamon. Você se tornou escravo dele. Pastor, não tenho condições. Cara, tu não deu nenhum passo de encontro ao propósito. Talvez Deus queira usar a tua faculdade para usar você para o teu propósito. Pastor, como é que a minha faculdade pode servir ao propósito? Talvez você queira ser um professor. É Deus te colocando dentro de uma faculdade, dizendo para você, eu quero te usar, velho. Eu quero te usar lá na faculdade. Eu quero te usar a partir daquilo que eu te der. Talvez Ele quer que você seja um engenheiro para que você projete casas. Sabe, casas sustentáveis. Talvez Jesus quer que você seja um professor. Talvez Jesus quer que você faça algo para Ele. A partir daquilo que Ele te dá. O que é prosperidade? Prosperidade para Deus é um estilo de vida. É uma vida sendo provida por Ele. Pastor, eu tenho algum problema ser provido por Deus? Não. O problema é você começar a olhar somente o que Mamon coloca para que você coma. Ele diz para você, trabalhe sem descansar. Trabalhe sem usufruir daquilo que você conquistou. Olha, Ele te deu saúde, Ele está querendo dizer, seja grato a mim. E quando eu falo isso, eu estou dizendo para você, velho, o que é o gratidão? Pastor, como é que pode? Olha, eu já ouvi tantos testemunhos, pessoas que falaram, pastor, eu passei a dizimar e de repente quando eu estava dizimando, Deus de alguma maneira me supriu, eu consegui limpar meu nome, não tinha condições de limpar o nome, mas Ele fez isso. Que isso? É graça de Deus. Ele vai te suprindo de recursos, Ele vai te sustentando, Ele vai te dando força. Só que o que Deus te dá não pode te tirar dele. Por isso tem pessoas que ainda não entenderam que a prosperidade não é questão do pastor, não parte do pastor, não parte da igreja. É entre você e Deus. A prosperidade de Deus, ela parte de uma entrega sua com o teu Pai. Ela fala para você, entre Deus, eu e o dinheiro, quem você serve? Você está dividido entre Deus e Mamon. Você nunca descansa. Você não usufrui do que Deus te dá.
Sabe, às vezes eu vejo as pessoas falando, pastor, mas por que tu está dizendo isso? Olha o que Salmos 37:16 diz. Melhor é um pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Quer dizer, a origem da tua prosperidade não é Deus. Tu está olhando o recurso a partir do mundo. Tu está olhando alguém que conquistou. Mas aquela pessoa, ela foi lá para cima, ela conquistou, ela estudou, ela se capacitou, mas você não. Então quer dizer que tu está olhando a riqueza a partir do ímpio. A partir daquele que conquistou, justamente porque trabalhou, ele fez o que devia fazer. Ele participou de um concurso, ele investiu tempo estudando e você está achando que Deus... Não, a prosperidade de Deus nos alcança ao ponto de nos dar intelecto. É essa a fonte do recurso. Por quê? Porque isso não governa você. Pastor, olha, eu quero fazer. Não, tu quer fazer, mas não deu um passo. Jesus está dizendo, velho, olha para mim, para de olhar os recursos. Olha que coisa interessante, o povo de Israel sai do deserto. Olha, eles eram escravos. Como é que escravo sai com ouro? Da onde eles saem com dinheiro? Da onde eles saem? Mas a Bíblia diz que Deus os proveu para que, olha só, aquilo que Deus deu para eles serviu de recurso para que se construísse a arca. Ou seja, tem pessoas que querem recursos, mas eles querem para si. Deus está dizendo, compartilha comigo. Ou seja, o que quer dizer? Cara, faz isso, investe em algum homem de Deus, investe em alguma igreja, vai para cima. Acredita que você está fazendo aquilo que Deus compartilhou contigo. Mas pastor, eu faço tudo isso e não recebo nada. Olha o que Deuteronômio hoje diga, olha o que Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 17 e 18 diz. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram por mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus antepassados, conforme hoje se vê. Quer dizer que é Ele quem se responsabiliza. Então, por que eu não prospero? Porque tu está achando que você é a fonte. Por que eu não vou adiante? Por que eu não consigo mais? Porque você está achando que é por causa do tempo que você investe trabalhando. Eu vou trabalhar muito. E aí nada sai. Você começa, eu vou trabalhar todos os dias, eu vou fazer todos os dias. E de repente nada acontece. Cada dia mais embolado em dívidas, cada dia mais... Não, aí tu acha que é você a fonte do recurso. E ele diz, não é você, sou eu. Deuteronômio 8, versículo 17 e 18 diz, não digam, pois, em seu coração. Lembra que eu disse? Aqui no capítulo 6, no versículo de número 20, ele diz, porque onde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. No versículo Deuteronômio capítulo 8, 17 e 18 diz, não digam, pois, em seu coração. O que eu disse? A riqueza, ela é um produto dos meus sentimentos. Ela é um produto daquilo que é produzido em mim. Não, ela é um recurso de Deus. A prosperidade de Deus, ela vem como um escudo sobre nós. Por isso, nós precisamos proteger o nosso coração contra aquilo que nós achamos que somos nós mesmos. A força do meu trabalho, eu trabalhei também. Aí Deus está dizendo, mano, eu te dei saúde. Está dizendo, não foi o senhor não. Fui eu que trabalhei 12 horas para poder conseguir o pão. Eu trabalhei uma semana inteira. E Deus está dizendo, então continua com a força do teu braço. Eu tiro a minha mão e tu faz com tua. E no final você está enrolado. No final de tudo você está apertado. No final de tudo Deus não pode ser Deus. Por isso, nós precisamos continuar seguindo. Olha, Provérbios capítulo de número 11, versículo de número 4 diz, nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Ou seja, naquele grande dia, Deus não vai te medir pelo tanto de dinheiro que tu tinha. Por isso, um filho de Deus, mesmo rico, mesmo prosperando, ele não pode ter em si que o dinheiro dele vai fazer com que ele chegue à eternidade. A igreja é o único organismo no mundo, na face da terra, onde aquele que é servo no trabalho dele pode ser CEO daquele que é o dono da empresa. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus inverte as coisas. Por exemplo, na tua empresa, o cara ele pode ser CEO da empresa, o dono da empresa, mas quando ele entra na presença de Deus, talvez ele precisa, o pastor da igreja seja o faxineiro da empresa dele, e ele precisa respeitar a autoridade que há sobre aquele homem. Ou seja, Deus trabalha com a inversão dos valores da terra.
Por isso não dá muito certo quando a gente mistura algumas teologias que querem mostrar que você é servo, senhor, senhor, o tempo todo. Deus inverte as coisas. Ele diz, a dependência é de mim. Mateus, versículo de número 24, que era o que nós estávamos lendo, diz o quê? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicará um e desprezará o outro. Tem muita gente que despreza o Senhor, porque quer servir ao dinheiro. O dinheiro, ele é escravo dele. Posso perguntar para você, tu trabalha de 8 a 5 horas. Talvez tu tenha uma ocupação, tá tudo certo. Mas qual é o dia do teu descanso? Qual é o dia que você serve ao Senhor com a tua vida? Porque dinheiro também é vida. Porque você trabalha horas e horas e horas e é consumido a tua vida. Entende o que eu quero dizer? Então, onde é que você coloca a tua vida? Como é que você serve ao Senhor? De que forma que tu está servindo ao Senhor? Pastor, mas eu preciso trabalhar. Ninguém está dizendo que tu não vai ter que trabalhar. Nós estamos dizendo que você pode muito bem entender que Deus está no controle de tudo e que Ele vai te dar estratégias para suprir. Mas não tire do Senhor aquele dia. E, se possível, descanse, desfrute de um momento de um cachorro quente na praça. Desfrute de um momento onde você pode usufruir daquilo que Deus te deu. Sabe, sentar e admirar o belo um dia sentado no virar do sol, tomando nem que for só um café, mas olhando e dizendo, obrigado Deus por esse café, eu estou descansando o meu espírito, eu estou descansando a minha mente, para usufruir daquilo que Deus te deu, o recurso, para viver. Tem gente que não vive, ele vive em função do dinheiro, ou seja, a vida dele é toda tributada ao dinheiro. Entende o que eu quero dizer? A vida dele é toda pautada em recurso. Ele quer mais recurso para não viver. E aí, às vezes, é quando Deus quebra a minha e a tua perna e diz, cara, não quero que você viva em função disso. Porque você está deixando de ser um pastor, você está deixando de ser um evangelista, você está deixando de ser um mestre dentro da casa de Deus, porque está perseguindo tudo que Deus coloca à parte, como dizendo, olha o que ele diz, Salomão em Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de número 10. Olha só o que ele diz, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Eu vou repetir de novo. Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de número 10, diz o seguinte, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Sabe o que eu aprendo? É que quanto mais você ama o dinheiro, você nunca vai ter o suficiente. Você nunca vai ter o que precisa. Porque tem gente que gasta mais do que pode. Isso também é inconsequente, porque tu diz, cara, eu quero gastar mais do que eu posso. Ele não tem o filtro de guardar, ele não quer guardar, ele quer sempre gastar mais. E por isso ele precisa cada dia mais. Então o amor ao dinheiro o consome, porque ele nunca vai ter o suficiente. O próprio rei Salomão, um dos homens mais ricos da face da terra, um dos homens mais ricos que já viveu, ele diz o seguinte, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Sabe o que eu aprendo? É que não adianta nada você ter o valor, mas você não viver em paz com isso. Você sempre quer mais e você nunca vai estar satisfeito. Ou seja, isso não faz sentido para Deus, porque Ele quer te dar satisfação a partir da prosperidade que vem dEle. Entende? A riqueza e a prosperidade estão em Deus. Por isso que para nós que somos cristãos, há valores e há princípios que nós precisamos respeitar. Olha, eu conheço muitos crentes que nunca tiraram férias, nunca tiveram o sabor de se projetar. Sabe o que eles estão querendo ter? Um valor extraordinário na conta de 50 mil reais para não fazer nada, porque ele vai continuar trabalhando mais. Só que é engraçado, porque os ímpios se projetam. Há pessoas que nunca pisaram na igreja, mas o que eles fazem? Se projetam para suas viagens. O que eles fazem? Eu quero viajar. Então eles vão guardando de 100 em 100 em 100. Eles vão lá na CVC, se projetam. Falam assim, olha, eu quero viajar para Arraial do Cabo, é um exemplo. É um sonho meu conhecer esse lugar, um dia eu vou conhecer lá. Mas olha só, o que eles fazem? Vão lá,
pegam uma parcela do seu salário, sabem o valor que vão gastar com aquilo. O que eles fazem? Se projetam. Mas o crente não. Ele é o crente do mistério. O que ele quer fazer? Ter um dinheiro extraordinário na sua conta. Vai cair sobrenatural lá, 50 mil reais e uma passagem no bolso dele dizendo, vai para Arraial do Cabo. Ô irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo, você precisa aprender o que é projeção. Tu precisa aprender o que é se projetar para um sonho, para um projeto. Você precisa aprender o que é a provisão de Deus. Por isso que nessa tarde eu falo contigo, olha, Deus, eu e o dinheiro, como você serve. Entende? O dinheiro não pode governar. Tu precisa ser servo do Senhor, porque tudo que Deus te der de recurso precisa servir a um propósito. E eu não estou falando somente da igreja, porque Ele também quer que você descanse, que você tire férias, que você vá à praia, que você viva, desfrute das coisas que o Senhor está te dando. Mas você é tão escravo do dinheiro que tu só trabalha para Ele. Por quê? Porque se projeta mal. O seu dinheiro não tem um propósito. Olha só o que Lucas 18, 24 diz. Vendo-o entristecido, disse Jesus, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Lembra do jovem rico? Quando alguém olhou para ele e disse, então vai lá e vende tudo. Aí ele se desespera, porque o coração dele estava nas riquezas. E ele viu que ele não poderia servir ao Senhor, porque ele não estava preparado. Jesus não queria deixá-lo pobre. Jesus só queria mostrar para ele que o coração dele estava nas riquezas. Então, olha só, tem gente na igreja que até dizima, tem gente na igreja que até oferta, mas o coração dele está tão preso no dinheiro que ele subjetivamente, ele serve ao recurso. O recurso não é uma fonte de, para ele o dinheiro é vida. O dinheiro para ele serve para ele prisar um irmão. Mas quando Deus ministra no coração dele, fala assim, oferta na vida de alguém, olha, vamos fazer o seguinte, vamos ajudar um propósito. Ele não pode, por quê? Porque o dinheiro para ele não é uma fonte. Para ele o dinheiro é ele, é o Deus dele. Ele serve ao dinheiro. Olha o que Deus diz no capítulo 6, no versículo 25. Por isso, vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, e nem o quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Se não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta, o que quer dizendo? Os valores estão invertidos nos dias de hoje. Nós invertemos os valores. Nós colocamos o que comer, o que vestir à frente daquilo que é vida, daquilo que sou eu com Deus. Ele diz, cara, qual é o mal desses tempos? A ansiedade nem acabou, mas tu já tá lá. Meu Deus, vai faltar, eu não vou conseguir. E Deus, Jesus está falando, cara, eu só queria ser a fonte do teu coração. Vem para mim, deixa eu te suprir, deixa eu ser o seu Deus, deixa eu te trazer paz. Pastor, mas e se eu não tiver? Calma o coração, vai dar certo. Mas não, tu tá com o teu coração preso. Tu não pode, tu serve ao dinheiro. E esse é o grande problema desse tempo. Versículo 26 diz, olhai para as aves do céu. O que ele está dizendo? Olha para a criação. Olha para a criação. Olha para a criação. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Deus está dizendo, você é filho, e por isso eu posso te atender. Olha, o teu filho, ele não acorda pela manhã preocupado com o que ele vai comer, porque ele sabe que o Pai está o provendo. Deus vai te prover, Deus vai ser o seu Deus. Pastor, mas é difícil. Dorme, velho, descansa o teu coração. Vai dar certo, mas você não quer deixar Deus ser Deus. Você está tão preocupado que ele não pode ser Deus. Então você acaba sendo o seu Deus, porque você quer ser uma fonte de autossustentação. Eu posso sozinho. Deus está dizendo, cara, tu não entendeu nada. Então observa a minha criação e vê se eu desamparo alguém. E ele está dizendo, você tem muito mais valor do que as aves do céu. Você tem muito mais valor do que um bicho para mim, velho. Sabe, muitas das vezes você não pode ser a provisão na vida de alguém. Porque você não consegue observar as pessoas. Você não pode ser a fonte de recursos de Deus. Por isso que às vezes Deus também não te dá uma fartura para que tu tenha muito mais do que precisa. Sabe por quê? Porque senão você não vai servir para Deus.
Você não pode ser uma fonte de sustentação. Você não pode ser uma fonte de recurso. Deus não pode contar contigo. E aí você quer guardar para nada. E Deus está dizendo, não, o crente serve a recursos. Você guarda o suficiente, mas se Deus te pedir, tu está disposto a servir. Mas não, você está faltado enquanto mais, aí se torna um escravo. E eu quero perguntar, quanto é que foi que tu descansou o teu coração? Quando foi que você deixou com que Deus ministrasse o teu coração dizendo, descansa, pois eu cuido de você. Descansa porque eu sou o teu Deus, velho. Calma, vai dar certo. Então Deus, eu e dinheiro, Deus enxerga a prosperidade no ponto de vista bíblico, não é o lugar, é quem você é. Para que ele possa ser a provisão para a tua vida, tu precisa aprender a descansar. Por isso há um contexto chamado pelos judeus de Shemitah. A Shemitah é o tempo do descanso. Então o povo trabalhava 6 dias e descansa 1. Entende? Tem gente que se ocupa até na própria folga. Ele não descansa. Velho, cara, coloca teu pé pra cima um dia, não vai matar, as coisas vão continuar, não lava a louça, não lava a sua roupa, vai descansar, descansa o teu coração. Mas não, eu tô preocupado demais com as coisas. Não, velho, tu não tem descanso. Agora, descansar em Deus é diferente. Coloca um louvor, senta com a família na mesa, desfruta do teu momento com a tua família. E depois disso vai cultuar o Senhor. Tu vai ver que você vai se sentir tão pleno. Todo mundo fala pra mim, não, pastor, eu preciso descansar. Tá tudo certo, descansa, mano. Tu não precisa ficar aí enfurnado dentro da igreja, não precisa não. Mas desde que descanse de fato com a família, mas não. É cada um com um aparelhinho de celular na mão. Mano, eu aprendi a descansar. Sabe como? Sentando para assistir Netflix, às vezes com a família. A gente vai brincar, a gente vai discutir por qual filme a gente vai assistir, a gente vai comer uma pipoca, não tem dinheiro que pague isso. Mas não, tu tá tão preocupado que tu não para. E aí o teu filho cresce sem te ver em casa. Pastor, mas é porque eu tenho que fazer. E ele, tu não tem descanso. Cara, na área da segurança, como eu trabalho, cara, eu conheci caras que tinham 4 trabalhos. E aí, quando eles falavam assim, olha pastor, eu tenho uma meta, eu vou arrumar minha casa. Arrumava a casa, mas ele não conseguia parar. Ele não conseguia parar porque ele estava sempre trabalhando. Ele não descansa. Não tem descanso na vida desse cara. Por quê? Porque ele se tornou refém do dinheiro. O dinheiro governa ele. Quer dizer, ele não sabe viver com menos. Qual é a prosperidade de Deus? Tem dia que tu vai ter o maná e ele está dizendo, para hoje basta o que eu tenho para você. Bora, maná é isso. Não guarda para outro dia, não está querendo dizer que tu não sabe administrar a tua provisão. Mas tem dia que Deus dá só para aquele dia. Deus te dá o recurso de uma pizza e diz, cara, compra uma pizza hoje. Pastor, mas o boleto... Cara, calma. Deus vai prover o boleto, mas tira um tempo com a tua família. Pastor, olha só, tem gente que é tão habitolada no dinheiro que para ele a fonte de alegria está no dinheiro. Então ele não consegue ir na praça com os filhos porque ele não tem dinheiro. Teu filho não precisa do dinheiro. Ele só precisa de você um dia no parque. Mano, leva ele para brincar na areia. Observa o teu filho, observa a beleza da vida. Cara, compra um sorvetinho de R$1,50, de R$2 no McDonald's. Não precisa comprar o lanche do McDonald's de R$100 não, velho. Sabe o que tu tá fazendo? Tu tá substituindo dentro do teu filho coisas por coisas. Ou seja, tu tá criando a dependência dele, dizendo para ele, você só pode ser alegre se você tiver dinheiro, se você tiver recurso. E é por isso que nós criamos filhos como monstros. Eles só entendem carinho quando você dá presente. Porque nós não conseguimos desfrutar. E eu estou dizendo isso para você, mas isso também serve para mim. Por quê? Porque nós não conseguimos. Então Deus, eu e o dinheiro, eu sou escravo do dinheiro, até para felicidade. E Ele está dizendo, não, eu sou a fonte. Eu sou a fonte da tua alegria. Prosperidade é ter com Deus a alegria. Meu irmão, não é ter uma vida relapsa, não, é servir. Olha, eu falei, tu quer ganhar mais, mas o que tu tá fazendo? Tu tá fazendo uma faculdade. Não, porque eu não posso. Tu tá olhando o quê? O seu recurso financeiro. Quem olha recurso do banco não consegue executar. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo, dá um passo que eu vou te prover. Confia em mim, mano. Só que a gente não sabe passar um pouco de necessidade não, velho.
A gente não sabe passar um pouco de falta, não. Se falta, a gente começa a murmurar: ah, Deus, olha, quando eu era criança, eu me lembro que eu passei 5 anos sem energia elétrica. Mas não faltava alegria dentro da minha casa. Nós passamos 5 anos sem energia elétrica. Olha, mas era a casa, à luz de vela, que todas as crianças da rua queriam brincar lá. Eu me recordo que o povo da igreja ia todo final de ano, no Natal, passar o Natal conosco lá. Isso aqui que eu estou pregando, dizendo para você, eu não estou dizendo que você tem que ter uma vida de havaianas, não. Não é isso, mas não seja escravo do dinheiro, pelo amor de Deus. Porque isso é pôr em xeque o teu Deus, velho. E é por isso que às vezes você pede coisas que Deus não pode te atender, porque a motivação do coração Ele sabe. Agora, por exemplo, tem gente que não sabe nem quanto quer ganhar por mês. Por quê? Porque ele não se projeta. Ele não sabe quanto ele precisa para viver bem. Eu preciso de 5 mil reais. Tá bom, então agora, Deus, olha, eu preciso fazer isso. Qual é a profissão que vai te dar 5 mil reais? Velho, Deus não pode usar nem a tua vida. Como é que você quer o dinheiro? Tu vai virar escravo dele. E aí, tu fica aí nessas coisas das pessoas. Não, porque ele foi favorecido. Não, quando o cara ele tem recurso porque a família dele conquistou, ele está usufruindo daquilo que é as promessas de Deus. Ele está usufruindo. Ah, mas ele é playboy. Não é playboy, não. Alguém conquistou lá e conquistou para que a família vivesse bem. Então ele está usufruindo do que ele tem direito de usufruir. Ele é herdeiro sim, mas ele tem direito sobre isso. Ah, mas é porque não, e você está se projetando como? Tu é filho de Deus, mas é louco, é nécio. Quer sair na pinguela, quer fazer as coisas, mas não tem alegria no simples. Deus está dizendo, olha, eu vou testar teu coração. Eu vou te dar o deserto para ver como é ser dependente de mim. Depois que eu fizer você passar pelo deserto, eu posso te prosperar. Porque ele já tirou tudo de escravo. Porque todo escravo precisa passar pelo deserto. Todo escravo precisa passar pelo tempo de deserto. Por que Deus faz passar escravo pelo deserto? Para tirar dele o espírito de servo. Para colocar dentro dele o espírito de guerra. O espírito de filho. Escravo come aquilo que os outros colocam na mesa. Tu tem feito isso. Senhor, eu sei que não é isso que o Senhor tem para mim. Mas como eu posso descansar meu coração em minhas tribulações? Por isso que muitas das vezes tu não consegue. Porque você é escravo. Você coloca você, Deus e o dinheiro. Qual deles eu vou servir? E aí você acaba achando que a fonte do recurso é o teu braço. E aí Deus não pode trabalhar. E é interessante porque em Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 5, olha o que diz a Bíblia. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Sabe o que Deus está dizendo aqui no capítulo 13, no versículo 5? Conservem-se livres do amor, da devoção ao dinheiro. E contentem-se com o que vocês têm. Às vezes Deus quer te deixar contente com o que você tem. É suficiente. Tu tem um carro que te serve muito bem. Ah, pastor, cuida bem disso que Deus te deu. Faz a manutenção para ele não te deixar na mão. Faz tudo certinho para que quando no momento propício que Deus colocar no teu coração, vai lá, vamos vender esse carro. Quem vai pegar o carro não vai pegar uma bucha. Entende o que eu quero dizer? Cuida bem das coisas que Deus te deu. Mas não fique preso ao dinheiro para poder ter momentos de felicidade. Porque quando eu descanso meu coração dizendo, olha, eu não tenho amor por isso, Deus pode dizer, eu sou teu pai, eu nunca vou te abandonar. Versículo de 1 Timóteo, capítulo 6 diz, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Ou seja, às vezes você não consegue usufruir das bênçãos de Deus porque está sempre olhando o que o outro conquistou, porque está sempre olhando o que o outro tem, porque está usufruindo. Tu está querendo tudo para não ter nada. Entende? Para que isso, velho? Pelo amor de Deus. Olha, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Sabe o que é piedade? O servir ao outro.
Servir ao outro também é um lucro, porque eu invisto na vida do outro. Entende? Quando eu tenho a piedade, quando eu consigo mesmo no meu pouco olhar para o outro, sem olhar somente para mim, Deus diz, é fonte de lucro, eu posso te usar. Eu posso usar o que você tem. E ele diz, se mantenha satisfeito. E olha só o que diz aqui em 1 Timóteo capítulo 6, versículo do 9 ao 10 diz, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha que coisa louca. Eu vou ler pausadamente para você entender. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu estava vendo hoje um vídeo de uma moça que executou a melhor amiga porque na Dark Web ofereceram para ela 9 milhões de reais, 9 milhões de dólares. Ela matou a melhor amiga. Tem gente que por causa do dinheiro pisa nos outros. Então, não, pastor, eu sou puro demais. Ah, meu irmão, os que querem ficar ricos caem em tentação. Tem gente que faz qualquer coisa para ficar rico. Tem gente que não mede esforços para ficar rico. Tem gente que não mede esforços. Ele vê a oportunidade de pisar no outro, ele vai fazer. Por quê? Porque para ele só está vendo o recurso. Que levam os homens a mergulharem na destruição por amor ao dinheiro. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentarão com muitos sofrimentos. Ou seja, tem gente que começa a sofrer por causa da cobiça dele, por causa do que ele quer. Por isso, nós temos agora na internet a moda do arrasta para cima, de pessoas que vendem para você como ficar milionários. E agora ele quer vender um curso para te ensinar a ficar rico. E tu cai nessa conversa fiada. Porque ele quer te mostrar como é que faz a riqueza. E ele está ficando rico em cima de você. Sabe por quê? Porque a realidade dele não é a mesma do que a sua. É como vender pão de queijo lá em BH. Velho, eles estão em BH vendendo pão de queijo. É lógico que se ele tiver uma boa receita de pão de queijo, ele ficou rico. Agora, ele não te ensina a fazer na tua realidade local. Muitas das vezes você paga a imersão para ouvir a história do homem de Deus ou do homem que está falando sobre a história de vida dele. Difícil. E tu acha que aquilo vai te acionar, porque agora você vai para cima mesmo. Isso não vai dar certo. Porque você está comprando o método de alguém que conquistou algo. Ele conquistou, tá tudo certo. Mas aquilo não vai preencher, não vai te mostrar, não vai te levar para aquele caminho. Tu não vai conseguir construir o mesmo que ele construiu. Ele tá te vendendo o método. Ah, você vai ficar milionário. E ele paga lá um carrão para vir. Às vezes o carro nem é dele. É lógico que ele tá milionário, porque ele tá vendendo pra gente que também quer a mesma coisa que ele tem. O que ele ganha? Você? Pela cobiça. Ele te vence pela sua cobiça. Ele te ganha pela tua cobiça. Olha, há um tempo atrás, ainda é vigente, eu acho que esse golpe ele ainda é muito real e tem muita gente que cai nele. E tem um novo golpe agora, e eu vou falar disso agora. Olha só que interessante. Lembra aquele golpe que tinha do bilhete da loteria? Que alguém supostamente ganhava na loteria, chegava e falava pro outro assim, eu vou ficar rico. Olha, eu não consigo trocar o dinheiro aqui, porque eu tenho um problema na justiça. Eu não consigo fazer na Receita Federal. Tu não quer comprar o bilhete? 10 mil reais, tu compra o meu bilhete de 100 mil. Aí a pessoa com aquele zóio grande ia lá, pegava e comprava o bilhete premiado. E quando ia ver, tinha caído num golpe. Sabe o que é isso? A ganância.
A cobiça fez com que ela caia num golpe. Agora tem um golpe recente na internet. Qual é o golpe recente? Aquele do Pix, que dá 500 e ganha 1.000, 1.500. Não, dá só 300 que você ganha 1.000. Dá 500 que você ganha 2.000. Irmão, pelo amor de Deus. E sabe quem mais cai nisso, crente? Porque tá todo emaranhado e aí ele quer uma fonte de lucro muito fácil. De uma forma que, cara, que não existe, mas você cai por causa da tua cobiça. Até o enganador, ele faz isso com você, ele te faz cair na cobiça. E o que os coaches te vendem? O que essas pessoas te vendem? Eles te vendem uma vida maravilhosa que tu ambiciona ter. Não vai dar certo. E sabe qual é o grande problema? Tu compra isso e volta para o vazio existencial, que é o que a Bíblia já dizia para Timóteo. Paulo dizendo para Timóteo, Timóteo, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviarão da fé e se atormentarão com muitos sofrimentos. Ou seja, eu tiro a razão da minha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não existem, mas que espero. A fé, ela é uma esperança para quem confia em Deus. Mas não, tu não pode confiar em Deus. Tu quer o resultado do teu braço. Por isso tem muita gente caindo nesses golpes. Por isso tem muita gente todo tempo sendo enganada. Por quê? Porque quer uma fonte rápida de enriquecimento. Porque ele não pode confiar em Deus. Ele não pode confiar no seu trabalho. Ele não pode se capacitar. Ele não pode ir lá buscar um curso do Senai para fazer. Ele não pode fazer nada. Não, pastor, porque assim, não. Aí ele cai nessa conversa fiada de pastores que começam a dizer para você que tu tem que morrer na miséria, que você não pode fazer um curso, porque se fizer o curso você não vai para a igreja. Meu irmão, eu quero mais que tu não esteja na igreja, mas que esteja se capacitando, que esteja fazendo uma faculdade, um bom curso. Velho, se tu fizer a tua faculdade, Deus pode usar você como, por exemplo, faz a faculdade de direito, vira um juiz, vira um advogado, por quê? Porque você vai servir o reino. Deus pode te enxertar. Ah, pastor, eu posso fazer uma faculdade de serviço social. Por favor, faça, porque Deus precisa de gente crente nesses lugares. Faça uma faculdade de psicologia. Faça uma faculdade, porque a gente precisa de gente crente falando sobre isso. Gente crente cuidando da cabeça de outros crentes. Seja um terapeuta. Mas não, macho. A gente está viciado demais dizendo que não pode dizer para você. Aqueles pastores que nunca estudaram dizendo para você o que é ruim o estudo. Dizendo, olha, se você tiver o conhecimento, você morre demais, você vai morrer. Não, velho. Vai lá e se capacita em nome de Jesus. Vai para cima. Seja o melhor no que você faz. Para de ser medíocre. Olha, tem gente tão incapacitada, é bom no que faz, mas não tem segurança. Olha, eu tô vindo aqui para dizer para você, velho, Deus, eu e o dinheiro. Deus, eu e o dinheiro tá dizendo para você assim, Deus, você e o dinheiro. Como é que você se comporta sendo um servo de Deus e tendo dinheiro? Mano, tu se projeta mal. Eu converso com empresários, eu fico vendo a dispersão de foco. Eles querem um método, eles querem tudo, mas não querem viver para Deus. E é engraçado, sabe o que? Eles compram cursos, vão fazendo tudo. Só que de repente, quando Deus quer fazer algo na vida dele, não pode fazer. Porque ele está tão preso ao dinheiro que ele não consegue se livrar disso. Aí qualquer pessoa o engana e ele entra em caos, porque ele não consegue servir a Deus. Ele não consegue ter a sua fé, porque ele está perseguindo algo que o vai tirar do foco. E aí ele não consegue entregar de bom coração. E aí aquilo que ele entrega, Deus não consegue prosperá-lo. Porque o seu coração, dentro do seu coração, Deus achou iniquidade. Deus achou algo que o tirou do foco. Por isso aqui também em Provérbios 13:11 diz o seguinte: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Vou repetir para você. Deus não é contra o ajuntar de dinheiro. Capítulo 13, versículo 11 de Provérbios diz o seguinte: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Tem crente preso a laços de desonestidade. Deus pode prosperar alguém assim? Nunca. Porque você está preso a coisas desonestas. Olha, tem gente que começa a vender, cada um faz o que quer, amém? Não estou construindo uma doutrina contra aquilo, mas você vai ver que o cara está preso em vender celular roubado, e ele acha que isso é de Deus. Aí o outro está preso em vender coisas do Paraguai, coisas que não têm lucro, sabe? Então a gente começa a ver que as coisas estão perdidas, a gente começa a ver que não vai ter lucro desse jeito.
A gente começa a ver que não vai ter fundamento desse jeito. Porque Deus não pode usar você dessa forma. Por isso há coisas que Deus quer fazer, mas que você não permite que Deus faça. A nossa ignorância tem tirado a gente do princípio que Deus quer nos usar. Deus não pode nos usar mais porque a gente não sabe. A gente não sabe como ser usado por Deus. Deus nunca quis que você andasse com uma havaiana, com um gerdau. Não é dessa forma que Deus quer que os filhos andem. Porque Ele também sustenta, Ele também é provisão, Ele também pode te prover. Mas Ele está querendo dizer, se eu te der riquezas, será que isso vai te roubar? Será que você vai servir mais ao dinheiro do que ao Deus que te deu possibilidade de ser próspero? É essa a ideia de Deus. A ideia de Deus é que você seja próspero. E se você tiver fartura, administre aquilo que Deus te deu. Agora, quem ajuda aos poucos terá cada vez mais. O que é isso? Cara, não gasta tudo. Não gasta tudo não. Guarda R$100. Se você juntar R$100 durante um ano, tu tem 1.200 no final do ano. Se você guardar R$200 todo mês, dentro das suas possibilidades, você vai ter R$2.400 a mais no final do ano para poder gastar com o que você quiser. O que você fez? Olha, você guardou. Agora, se te sobra 50, tu gasta já os 50 com o primeiro lanche que vê. Então quer dizer que Deus não pode. Deus está falando para você, cara, eu já deixei sobrar. Mas você não entendeu que é a sobra de Deus, você não guarda. E aí é por isso que aí tu precisa do cartão do outro para poder fazer. Por quê? Porque na verdade você já está fazendo a dívida pensando no cartão do outro. Eu já tenho uma provisão, onde é o bolso do outro. Eu preciso do cartão do outro. Ou seja, você quer fazer uma reforma na tua casa, tu está se preparando para isso ou está achando que Deus vai bradar? Não, às vezes sabe qual é a forma de Deus te prover? É você guardar o dinheiro para aquela coisa e de repente quando você ia gastar R$5.000 para fazer algo, Ele te faz gastar 2,5. Vem um pedreiro de Deus e fala, eu vou te fazer gastar menos. E você fala, uau, eu gastei, protegei para tanto, mas eu guardei e agora Deus me fez sobrar tanto. Entende o que eu quero dizer? Mas você não se projeta, você se projeta mal. Salmos capítulo de número 112, versículos 5 e 6 diz o seguinte: Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. A justiça de Deus a partir daquilo que você é. Entende? Quando você empresta algo para alguém, seja generoso até mesmo nesse empréstimo. Agora, a pior pessoa para você dever na igreja é crente. Se você dever um crente, você é maluco, velho. O cara, ele tira a paz do outro. E é um irmão, companheiro na fé dele. Ele não tem compaixão. Você entende? Ele vai para cima, ele é sanguinário. Ele não tá nem aí para... Não, eu quero receber. Ele não tem um mínimo de compaixão. Então, às vezes a gente vê isso. Pessoas sem misericórdia. Ou seja, que emprestam já com aquele coração. Já, olha, eu vou cobrar até que aquele irmão é pilantra. Ô velho, pelo amor de Deus, seja generoso. Tenha um coração bondoso. Lembre-se que todo mundo, pode ser enganação dele, mas ele vai pagar com Deus. Mas às vezes o irmão está sendo honesto com você. Ele não queria te lesar. Lógico, a gente sabe que tem gente pilantra em todo momento. Mas a gente está falando que tem gente de bom coração, que vai te pagar no momento propício, mas você se torna um sanguinário, porque você não tem um coração bondoso, você não é generoso, você não emprestou com generosidade, você emprestou com os valores de um agiota, sabe, com um agiota cristão. Você é pior do que aquele que fez de bom coração, de bom grado. Então você precisa entender valores do reino, para que você possa também ser resguardado por Deus. Olha, eu quero profetizar isso, que se talvez você tenha dentro do teu coração alguém aí que te emprestou um valor, você emprestou o valor, aquela pessoa se esqueceu de você. Eu quero declarar que essa pessoa vai lembrar de você. Jesus vai fazer com que esse recurso volte à tua mão, porque nessa tarde ele está te alinhando ao princípio. Ele está dizendo, olha, eu vou alinhar o teu coração para que eu possa te devolver aquilo que é justo. Amém? Olha, Eclesiastes capítulo de número 5, versículo de número 2, o sono do trabalhador é ameno. Quem coma pouco quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Não é porque você vê alguém que tem muito recurso que você acha que ele vive de uma vida sem problema nenhum, não. A gente tem isso na gente, a gente acha que só porque a pessoa tem dinheiro, ela dorme sem problema nenhum. Só que quanto mais te é dado, mais é cobrado também.
Então, às vezes, o que você está reclamando que é uma dívida de R$500, o cara tem uma dívida de 1 milhão. Mas mesmo assim ele aprendeu a dormir, a descansar. E talvez esse seja o segredo para a vida dele próspera. Ele aprendeu a descansar, sabendo que Deus vai dar a estratégia para ele. Quando tu dorme, Deus dá a estratégia para você no outro dia. Essa é a chave. Mas se Deus tiver recurso, talvez ele não tenha você. Talvez se Deus te der, você ama mais o dinheiro do que aquilo que ele é para você. Agora, vem comigo. Talvez você seja alguém que tem um comércio, você tem uma estratégia. Esses dias atrás nós precisávamos de um recurso. Eu até falei com a minha esposa, falei, filha, eu preciso vender tantos caderninhos. Quem sabe aqui que eu faço meus cadernos? Eu falei, Senhor Jesus, eu vou fazer 30 cadernos. E eu vou ter aqui um lucro. E eu premeditei aquilo. Só que quando eu cheguei no culto, em um culto, na nossa igreja mesmo, eu tinha projetado os caderninhos. E quem é lá da nossa igreja que estiver aqui online vai lembrar disso. Deus me fez ofertar todos os caderninhos. Eu ofertei todos os caderninhos. E eu, naquele momento, ofertei, cheguei em casa e falei, Senhor, o Senhor me pediu tudo, mas eu acredito que o Senhor vai nos prover. Ô irmão, nos chamaram para ministrar e de repente os pastores nos honraram com o valor que eu precisava. Então eu acredito que Deus nos provê, que Deus faz. Eu tinha uma fonte, mas eu entendi que naquele momento Deus estava me pedindo aquela oferta. E se eu fechasse meu coração, talvez eu teria o recurso, mas não teria uma bênção de Deus. Então a gente não é ministrado sobre isso. Sabe, tu precisa fazer sim um bom curso, tu precisa fazer uma faculdade. Incentive teu filho a fazer uma faculdade sim. Deus vai te dar condições para prover o teu filho na faculdade. Incentive teu filho a fazer o melhor, não desista do teu filho. Não faz isso com ele. Não faz, olha, se você tiver um filho crente na faculdade, ele não desvia. Mas a gente não faz isso. Eu vou te dizer, a gente precisa sonhar com eles. Eles vão atingir o objetivo deles. Isso é prosperidade. Acreditar que Deus vai te dar o recurso para que tu sustente teu filho na faculdade. Deus te proveu, Deus vai te dar saúde. Para que ele possa dizer, meu pai investiu em mim. Entende o que eu quero dizer? Sonhe com teus filhos. Talvez o teu filho quer ser um jogador de futebol, sonhe com ele. Ele pode ser um jogador de futebol de Jesus, velho. Paga um curso de música para ele. Faz ele ir cantar bem. Sabe, talvez ele se torne um cantor. É isso que eu quero dizer. Tudo que ele fizer pode cooperar para o bem. Mas a gente não pensa assim. Infelizmente, a gente está boicotando os sonhos das pessoas. Ensinando elas que somente o dinheiro. E elas vão servindo a mamon. E esquecem do propósito. Provérbios capítulo de número 17, versículo de número 16 diz o seguinte: de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria. Ou seja, até os coaches entenderam isso. Eles dizem que tu precisa investir em conhecimento para você poder ter o recurso de novo. Ah, gente, se você soubesse disso. Se você tiver tudo, mas não tiver sabedoria, não adianta nada. Por isso você precisa de conhecimento para adquirir isso. Adquira conhecimento. Invista no conhecimento. Para que você possa saber administrar o que você tem. Olha, Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 12, diz o seguinte: a sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Olha só, se você tem sabedoria, você pode até perder o dinheiro, mas Deus sempre vai te dar uma fonte para que você possa chegar às riquezas de novo. Por isso, nós constantemente vemos que muitos ímpios, muitas pessoas quebram um negócio, mas a mente dele tem uma mente criativa. Ele vai sempre produzir riqueza. Ele sempre vai estar pensando em algo para fazer. Tu já viu gente assim? Eu conheço muita gente assim. Olha, nós conhecemos muitas pessoas assim. Elas têm uma mente que fervilha, que borbulha, que pensa. Meu Deus do céu, que coisa poderosa uma pessoa que pensa, que tem a sabedoria, porque ela não tem o coração no dinheiro, porque ela sabe que no momento que Deus puder dar a ela, ela vai fazer mais valores, ela vai conseguir ir para cima. Olha que coisa interessante. E aí eu quero falar aqui de Eclesiastes, capítulo 5, versículo de número 13, versículo 15, que diz: há um mal terrível que vive debaixo do sol, riquezas acumuladas,
para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdessem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem assim vai. De todo o trabalho que se esforçou, nada levará consigo. Por exemplo, alguém que tem um negócio, está comigo nisso? Alguém tem um negócio aí. É lícito que você tenha pelo menos 2 meses do teu próprio aluguel do teu negócio guardados, porque pode acontecer de ter um problema. Você pode cair em um golpe. Como é que tu vai pagar? Como é que você vai estar? Então, por exemplo, se o seu negócio, ele por mês, para que ele se mantenha, tu precisa de 20 mil reais, tu precisa ter guardado 60 mil. Guardado, sem mexer naqueles 60 mil. Por que tu precisa ter guardado? Porque pode acontecer alguma coisa, a economia pode quebrar, alguma coisa pode acontecer. Mas não, o cara ele vai vivendo subsídio. Olha, eu fiz isso. Eu digo isso no meu comércio. Se eu soubesse naquele tempo o que nós sabemos hoje, meu Deus do céu. Então o que eu quero dizer, por exemplo, para eu manter o meu negócio, eu tinha que ganhar no mínimo 8 mil reais. E para ganhar 8 mil reais eu tinha que vender durante 10 dias 800 reais por dia. Entende o que eu quero dizer? Durante 10 dias eu tinha que vender aquele valor. Então eu sabia que tinha dia que eu não ia conseguir vender. Olha só, habilidade criativa. Tu precisa pensar em promoções. Tu precisa pensar em jeito de que o cliente vá até você. Tu tá pensando nisso? Não. Tu tá achando que o problema tá no dízimo que tu leva na igreja. Tu tá achando que o problema tá na oferta que você vai dar na igreja. Olha, você ganha aí, não sei quanto tu ganha, mas você já parou para pensar que você pode tirar 80 reais, comprar uma cesta, não dá mais hoje em dia, infelizmente, mas tu pode comprar uma cesta básica, comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão e levar isso para a igreja. Deixar lá e dizer isso aqui é uma oferta de cereal para a igreja, porque se aparecer alguém com fome, eu posso ser o recurso de fome para essa pessoa. Irmão, se todo mundo na igreja pensasse assim, nós, por exemplo, de 10 pessoas, nós teríamos 10 famílias que comeriam da igreja. Mas tudo é pesado, a gente transforma tudo em um peso. Sabe? Tudo para a igreja se torna um peso. Tudo para servir ao Senhor se torna um peso. E aí você quer extrair dele alguma coisa, diz, cara, tudo que você faz para mim é um peso. E agora você quer algo de mim, tá de brincadeira. Olha que coisas interessantes Deus nos diz. Eclesiastes capítulo 10, versículo de número 19 diz: o banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Sabe o que ele está querendo dizer? Que você precisa do recurso do dinheiro para tornar a sua vida fácil e feliz. O dinheiro, ele serve você. Não é você que o serve. O dinheiro, ele é para você tomar o teu açaí. O dinheiro é para você passar um dia feliz com a tua família. O dinheiro, ele precisa servir, eu vou dizer, o banquete é feito para divertir. E o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Ou seja, essas coisas tu compra. Para ir num parque de diversões, tu precisa do recurso. Entende? Para poder passar um dia feliz de uma pizza, tu precisa do recurso. Mas você não pode se tornar escravo dele. O dinheiro precisa te servir. É essa a finalidade do dinheiro. Servir os filhos. Mateus capítulo de número 6, versículo de 19 e 21. Vai falar sobre aquilo que eu estava dizendo. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Em Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 13, diz o seguinte: nenhum servo deve servir a 2 senhores. Lembra que eu disse? Você não pode ter dentro do teu coração um coração dividido. Marcos, capítulo 12, versículo 41 e 44, diz algo interessante. Jesus sentou-se à frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros,
Todos deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Sabe aquela mulher, ela comia das coisas do altar. Naquele tempo, as viúvas iam ao templo para receber uma oferta dos sacerdotes. Os sacerdotes depositavam oferta sobre a vida deles para que as viúvas e os órfãos pudessem se alimentar. Só que aquela mulher, ela faz o caminho inverso. Ao invés dela ir fazer algo, ela dá e entrega tudo que tem. O que ela estava querendo dizer? Senhor, eu sei que o Senhor é a minha fonte. O Senhor é a minha fonte de proteção. O Senhor é a minha fonte de recurso. O Senhor vai ser como o meu marido. O Senhor vai me suprir. Independente do que eu entrego, eu preciso ter a confiança de que Deus irá nos suprir. Que Deus faz a sua parte. Só que você precisa entender que o que Deus quer é um coração entregue. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 23. E vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se desse maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois veja que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Eu quero dizer isso. Há pessoas que acham que podem comprar o dom de Deus com o dinheiro que elas têm. Tem gente que acha que pode comprar Deus. Tem gente que acha que o dom pode ser comprado. E infelizmente, nos dias de hoje, tem muitos pastores que vendem o seu dom para serem profetas de bolsa de pessoas, porque essas pessoas ofertam nas vidas deles. Por isso, Deus diz que Ele acha, olha só, talvez Ele perdoe o pensamento do seu coração. Lembra que eu disse que a riqueza está dentro do coração? Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Ou seja, quem faz isso é porque quem quer comprar o recurso, quem quer comprar os homens de Deus, quem quer ficar barganhando com Deus, ele tem o seu coração preso em amargura e em pecado. São pessoas amarguradas, são pessoas que têm deles raízes de pecado que não abrem mão. E acham que o dinheiro pode comprar isso. Pode comprar o dom, pode comprar o ministério. Não é com o dinheiro que nós fazemos isso, é com a unção. E a unção, ela se conquista no secreto. Não é quando os homens acham. Então, há coisas que nós precisamos. E eu preciso dizer isso a você. Provérbios capítulo de número 10, versículo de número 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Está dizendo que tu não pode ser preguiçoso. Tu precisa ter disposição para ir buscar o seu pão. Só que, quando você é diligente, quando você é cuidadoso, você obtém riqueza. E a exemplo disso, eu quero dizer sobre as mãos que prosperaram José. A Bíblia diz que tudo que quanto ele tocava, mesmo não sendo para ele, prosperava. Sabe o que é isso? Ele não queria o que era das pessoas. Ele queria apenas fazer com que as pessoas estivessem bem. Porque estando bem, nós precisamos estar bem. Eu me lembro que quando eu trabalhei aqui perto de casa, na Panqueque Cia, e eu amava o que eu fazia. Eu amava e fazia o meu melhor para que o dono daquele restaurante, ele fosse próspero. Porque ele sendo próspero, eu também era próspero. Sabe, dê o teu melhor no seu trabalho. Para de dizer que o trabalho é uma maldição. Para de dizer que o teu trabalho não rende. E sabe por quê? Muitas das vezes, porque alguém pega as suas palavras. Se você diz que o teu trabalho é maldito, o seu dinheiro vai ser maldito. Você precisa orar pelos donos da tua empresa. Cara, e daí que ele vai aparecer com uma Ferrari? E daí que ele vai aparecer com uma BMW? Melhor ainda, porque assim ele vai ter condições para que o teu trabalho seja mantido. Ore pelos seus patrões. Olha, espere que eles prosperem mesmo, porque assim a empresa cresce, você tem oportunidade de alcançar lugares dentro dessa empresa, de crescer dentro dessa empresa. Então, seja qual for o seu trabalho, seja na limpeza, seja na portaria, seja o que for, dê o seu melhor. Alguém está te olhando. Seja como José, quer ser governador, mas seja alguém honesto, trabalhador, dentro de qualquer coisa que Deus te colocar. Seja apaixonado pelo trabalho que você faz. As pessoas notam a paixão. E no tempo certo você vai ser honrado. Entende? No tempo certo tu vai subir
No tempo certo as coisas vão acontecer. Pastor, mas tem gente puxando meu sapato. Velho, nada pode ser maior do que um bom trabalho. Pastor, e se eu for mandado embora? Quem perdeu um bom funcionário foram eles. Você não perdeu. Agora, quando você murmura, quando você fica fazendo de qualquer jeito, você está dizendo que o teu trabalho é nada. Então você trabalha com desgosto e quer ser próspero com o dinheiro que você está murmurando de ter recebido. Ah, esse dinheiro não dá para nada. Ah, isso aqui é uma droga, é uma miséria de dinheiro. Você está dizendo, cara, eu não posso ser próspero. Deus não pode colocar em mim riqueza, porque eu não sou grato a Deus pelo trabalho. O trabalho foi a primeira coisa que Deus deu ao homem. Antes de quando ele cria o jardim, ele diz, do fruto do teu trabalho. Quando é que o trabalho se tornou pesaroso? Depois do pecado. Mas antes foi a primeira coisa, Deus deu uma ocupação ao homem. É digno o trabalho. Provérbios 28:8. Quem aumenta a sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Olha, você pode colocar o teu dinheiro no banco. Ele vai render. E você vai ser um bolso de Deus na face da terra. Jó 36:18. Cuidado, que ninguém seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, por maior que esse seja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição? Tem gente que começa a fazer coisas ilícitas no seu trabalho, jeitinhos, e aí ele é consumido pela culpa. O seu coração fica o tempo todo preocupado, ele não consegue ter clareza, leveza para trabalhar. Então você não pode ficar se colocando em situações. E é interessante porque isso fala muito de políticos, de pessoas que ficam se dando a suborno. Eles vivem o tempo todo preocupados. As casas precisam ser fechadas, sabe? Porque nada nunca é em paz. E você, às vezes, por uma pequena coisa se vende. Não venda seus valores. Não se entregue a isso. Provérbios 13:8 diz, as riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. Ou seja, porque ele não está ali. Entende? Ele não está resguardado. Né? Tem até um meme agora que está viralizando de uma moça que entra no Uber e fala, moço, eu tenho medo, o senhor vai me sequestrar? Ele disse, tu tem dinheiro? Ela disse, não. Se eu ligasse lá, tem 10 mil? Não. Aí ele disse, então fica quieta aí no banco e segue sua vida. Eu vou te levar no seu destino por R$7. Então quer dizer que tu não precisa andar preocupado. Agora o rico, ele precisa de um carro blindado, precisa de um monte de coisa. Tu vive em paz, tu não precisa ficar nisso. Então às vezes até o dinheiro, a falta de dinheiro tem te preservado. Tem te sido um alívio, um escape do Senhor para a tua vida. Você não vê essas pessoas que têm muito dinheiro? Olha, esses dias atrás eu vi aí que um cara da loteria, quem matou ele era a mulher que dormia com ele. A mulher dele. A mulher dele, ela dormia com ele, foi lá, casou com a mulher e a mulher premeditou o assassinato dele. Por quê? Porque sabia que ele tinha muito dinheiro. Então, às vezes o dinheiro tem preservado você, velho. Então, olha só. Provérbios 22:1, a boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que a prata e o ouro. Talvez você já tenha o que é essencial. Você não tem muito dinheiro, mas as pessoas confiam em você. Confiam no seu nome, confiam na sua boa índole, no seu caráter. É isso que nós precisamos manter, são valores. Deus tem muito mais preocupação com valores do que somente com dinheiro. Olha só o que eu quero dizer aqui. Ordene aos ricos, aos que são ricos, no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança nem certeza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Vou repetir. Ordenem aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes e nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. O que ele está querendo dizer? O dinheiro precisa servir você e não você é o dinheiro. Então, o nosso coração e a nossa esperança não precisa estar no dinheiro. Talvez você não precise do tanto de dinheiro que tu acha que precisa. Você só precisa manter a tua fé, porque vai dar certo. Deus vai suprir você. Agora, tem uma coisa. Você precisa se projetar melhor. Porque senão você vai perseguir valores que você nem precisa. Entende? Às vezes você quer 50 mil reais, mas não vai servir a um propósito do reino. Talvez o que você precisa por mês é se projetar para não trabalhar demais.
Olha, talvez tu tenha uma doceria, tu faz um doce, talvez você tenha um comércio local, uma renda extra a partir do seu trabalho. Tu já parou para pensar quanto você precisa vender para que você fique bem? Nunca fez isso. Então é por isso que tu trabalha demais. Por isso que vive o tempo todo preocupado. Não faz conta, não faz logística. Então faça conta, faça logística. Seja racional. Como nós dizemos aqui, tenha sabedoria para que você não sirva. Então, no fundo disso tudo, Deus, eu e o dinheiro. Deus, eu e o dinheiro são três personas, três pessoas. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Não dá para servir as duas coisas. E o dinheiro ele vai servir a um propósito, porque você é a fonte do recurso de Deus. Se Deus te der muito dinheiro, Ele também vai te dar a capacidade de administrar. Mas se Deus não te der tanto dinheiro, Ele está dizendo, seja próspero do que você tem, seja feliz. Não viva em prol do dinheiro. Seja feliz. Desfrute da felicidade em Deus. Desfrute dos momentos de alegria com a sua família, sentado na mesa, seja com frango, uma lasanha. Senta ali e se desfruta, velho. Seja feliz no parque com teu filho com um sorvete de 50 centavos, porque o teu filho não está ligando para o quanto de sorvete tu compra. Você precisa ensinar valores para ele. Quando nós éramos pequenos, nós não era a época da tecnologia. Nós éramos criativos. Agora hoje você vive tão ocupado que tu não consegue desfrutar com seus filhos. Nós temos esse problema, não estou dizendo só para você não, estou falando de mim também. Esses tempos atrás eu lembro que eu fui com a Débora, minha mais nova. A gente sentou no parque lá, ela foi ser criança. Cara, aquilo me deu tanto prazer. Ela brincou, ela rasgou a mão na terra. E é engraçado porque ela falou, pai, nós vamos tomar um milkshake. Eu falei, não, nós não podemos tomar um milkshake. Não tinha dinheiro, velho. Entende? Não tinha valores, mas tinha um momento que ela foi feliz, ela foi criança. E eu estava ali junto com ela, desfrutando daquele momento. Sabe, a gente não tem, eu acho que mais nem peão, bolinha de gude, pipa. Talvez você seja um pai que precisa de um momento de pipa com seus filhos. Eu não sei empinar pipa, mas às vezes a tua família toda, a sua família só precisa de uma noite por semana com pipoca e Netflix. Tu paga a Netflix e não assiste. Entende? Tu paga aí a Prime Video, assiste um filme com teus filhos, cara. Põe o filme ali com a família, sabe? Se desfrute, se permita assistir um filme de desenho. Sorria com teus filhos. Porque tu tá achando que é o dinheiro que vai te dar felicidade. Não vai dar felicidade. Porque se não tiver propósito, não adianta ter recurso. Agora vamos lá, partindo disso. Disso que eu estou dizendo para você, vamos lá, talvez você precise de 5 mil reais por mês. Tá certo, tá tudo certo. Pastor, eu vou pagar minhas contas e vou ter um dinheiro para sobrar. Para que vai sobrar um dinheiro? Qual é o propósito? Pastor, eu quero comprar minha casa. É isso. Então, faça uma renda extra. Sabe, se construa a partir disso. Deus pode te dar soluções. Você tem um senso criativo dentro de você. Então eu quero encerrar nessa tarde dizendo para você que você não pode servir e não anda ansioso por coisa alguma, porque o teu pai cuida de você. Você tem um pai. Então, antes de falar que é a semente, que é a terra que tem problema, que é a igreja que tem problema, primeiro analise como você tem vivido a sua vida. Antes de falar que, olha, eu não vou ofertar, não vou dizimar na igreja, não vou fazer tal coisa, porque, afinal de contas, tudo dá errado. É porque Deus está corrigindo você primeiro, velho. Não, o problema não é a igreja, o problema é você, porque quando você serve a igreja com o seu recurso, a igreja está se mantendo aberta. Você acha que Deus não vai honrar um filho que faz isso? Para de besteira, velho. Para de ser cabeçudo. Pastor, eu não tenho... Velho, faz isso. Faça teste de Deus se você quiser. Sabe, faça prova se você quiser. É um problema seu e dele. Mas eu posso te garantir uma coisa, Deus nunca, a palavra dele nunca passa vazia. Ele tem peso de responsabilidade sobre a palavra dele. Entende o que eu quero dizer? Ele nunca vai deixar um filho desamparado. É ele quem diz na palavra dele, não sou eu quem estou falando. Pastor, onde ele diz isso? Eu vou ler aqui para você. Eu vou ler aqui para você, olha o que ele diz aqui em Mateus capítulo de número 6.
Por isso vos digo, não andeis cuidadosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O resto, além de primazia, pastora, ele é um princípio de gratidão. É Deus dizendo, tu é grato mesmo? Então eu mantenho o meu propósito de pé. O dízimo é servir. Quando você serve, Deus protege a sua casa. Oferta é um princípio de semente. Então quando você serve a Deus com seus dízimos, tu está dizendo, Senhor, eu estou mantendo o teu propósito de pé. Então cuida da minha casa. Quando você leva o teu dízimo até o altar, tu está dizendo, Senhor, eu sou grato, tão grato que eu estou mantendo o teu propósito. Dízimo não salva. Mas ele não diz, não é o resto. Não é o que sobra. Ele está dizendo, entrega para mim algo. Entende? Entrega algo que eu te protejo, que eu cuido de você. Não é barganha, mas é o coração com que eu entrego. Eu entrego com tanta alegria. Porque tem gente que nunca dizimou, mas ele faz ofertas a Deus todos os dias com a sua vida. Ele vai lá varrer a igreja, ele vai limpar, ele vai alimentar alguém, ele faz uma marmita dentro da casa dele, vai alimentar um morador de rua. Então ele faz isso com tanta alegria que Deus olha e diz, eu preciso liberar algo sobre a vida desse meu filho, dessa minha filha, eu preciso cuidar deles, para que eles entendam que eu sou Deus. Então, quando você lembrar de primícias, quando você lembrar de ofertas, quando você lembrar de dízimo, lembre-se sempre que é um propósito. Tem sempre alguém que precisa. É isso. Olha, a pastora Lu falou algo aqui interessante. O reino não tem Santander nem Caixa Econômica como patrocinadores. Os patrocinadores do reino é o povo de Deus. Quando tu vai na igreja, tu oferta, dizima lá, é Deus dizendo, tu pode cuidar da limpeza da igreja, porque com o seu recurso nós vamos comprar produtos de limpeza. Nós vamos pagar a luz, nós vamos pagar a água. Só que às vezes você pode semear na vida de um homem de Deus. Sabia disso? Você pode primiciar na vida de um homem de Deus. Semear na vida dele e dizer, pastor, eu sou grato pela tua vida, porque o Senhor tem nos alimentado. Eu quero ajudar, eu quero ser um recurso para a tua vida. E quando você oferta na vida de um homem de Deus, tenha certeza que é Deus te sustentando também. Porque você está ajudando o homem de Deus a manter a sua casa, a sua família. Princípio de honra. Então, seja honrado, tenha honra, porque não adianta você querer algo de Deus que você nunca fez. Então, que Deus possa te abençoar. Que em nome do Senhor Jesus, Deus abra suas finanças. Pai, eu oro para que Deus possa destravar. Senhor, o Senhor sabe do meu coração, eu nunca oro por essas coisas, mas talvez os teus filhos tenham uma honra financeira para ser liberada. Algo talvez que foi preso judicialmente, alguma coisa, Pai, a partir de dívidas que alguém esqueceu de pagá-los. Eu quero profetizar, Pai, no nome do Senhor Jesus, que essas pessoas virão e elas sentirão desejos de honrar a casa a qual elas fazem parte, de honrar os seus pastores, de honrar os seus líderes. Senhor, diante do teu nome, Pai, eu coloco a finança dos seus filhos. E nessa tarde, talvez alguém, enquanto eu ministrava, disse, Senhor, eu me arrependo porque nunca dizimei, porque nunca te honrei com os dízimos e ofertas. Por isso, diante do teu Espírito Santo, eu quero profetizar que essas pessoas honrarão a sua casa. E no nome do Senhor Jesus, Pai, elas serão um fruto para que a tua casa nunca se feche. Senhor, nós temos igrejas fechando, nós temos reinos sendo abortados, projetos sendo abortados porque a igreja não tem o senso de honra, não tem o senso de levar. Por isso, diante do teu Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor que o Senhor dilate o coração desses que aqui vão ver. Eu não sei quantas pessoas essa live vai atingir, mas o Senhor sabe. Então, diante do teu Espírito Santo, eu te peço, cuida dos seus filhos, para que o teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar. Isso é um pouco daquilo que eu dificilmente falo sobre finanças. Eu prefiro deixar homens que são mais prósperos que eu falarem sobre isso,
mas eu senti de fazer isso hoje, sabe? De trazer um ensino aqui na rede que fique disponível aí sobre o que nós falamos e ensinamos sobre princípios de honra, que você seja ministrado por essa palavra, que essa palavra possa entrar dentro do teu espírito, e que você não seja mais ignorante. Você já tem a prosperidade de Deus, você já tem as bênçãos de Deus. Então se sinta um filho órfão. Deus tem cuidado de você, Deus cuida de você, Ele é Deus. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, tá bom? Essa live vai ficar salva, se tu quiser compartilhar com alguém, dizer, assiste essa live aqui, vai dar certo também. Muito obrigado, no nome do Senhor Jesus, tá bom? É isso, que você possa ser cheio do Espírito e que você entenda que tudo que você faz é servir. Amém? E com essa live eu não quis dizer, e você sabe muito bem que eu não estava dizendo que o dízimo te salva. Não, você pode ser salvo e nunca ter dizimado. Mas talvez você nunca serviu ao propósito de Deus, porque também não entendeu o princípio de dízimo. Então, que você fique com essa palavra, no nome do Senhor Jesus. Fique em paz. Graças e paz.